Olá, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, pela Cris Viana e os organizadores do Londrix. Quero agradecer por estar aqui falando com vocês. E o tema é uma conversa informal, né, com escritores. E qualquer escritor, antes de começar a escrever, ele tem que ter uma base literária, né? Ler, ter curiosidade em ler. Eu acredito em qualquer tipo de coisa, não precisa necessariamente ser livros clássicos e eruditos e essas coisas que faz com que as pessoas achem que é muito chato ler, que é muito complicado, que precisa ter um conhecimento. Eu, por exemplo, eu comecei a ler sob a influência da minha avó, uma senhora que era semi-analfabeta, uma vez que foi alfabetizada no interior de São Paulo. E ela, quando eu tinha 6, 7 anos, ela comprava para mim gibis. Então eu comecei a ler basicamente com Maurício de Souza, lendo Cebolinha, Mônica, com Walt Disney, lendo Pateta, Mickey. E daí para frente eu mesmo fui vendo também, pelo exemplo da minha avó, que apesar de pouco estudo, ela gostava muito de ler. Então eu sempre a via sentada nos cantos, lendo bulas de remédio, lendo verso de produtos para ver receita, lendo jornais velhos, né? Lá na década de 60, 70, 80, os alimentos eram embrulhados em jornais. E minha avó às vezes lia as notícias já antigas. Então aquilo foi um exemplo muito forte para mim, e a partir dali eu desenvolvi o meu interesse por leitura. O interesse que com a escola ele foi ampliado, mas dentro daquilo que a escola tem que mostrar para os alunos. Mas paralelo a isso, eu fui desenvolvendo o meu gosto por leitura. Então hoje eu consigo passear tranquilamente de um clássico a um terror de Stephen King, a um best-seller, a um HQ, um anime, né? Eu tenho vários animes fantásticos. Mesmo os mangás, né? Um anime seria um mangá em formato animado, né? Um desenho. Mas eu tenho os mangás também. E então hoje eu tenho um gosto por leitura muito amplo, não diria eclético, porque tem algumas coisas que eu não consigo ler. Mas é bem amplo, é bem diversificado. E a partir daí, de eu ler para eu escrever, foi quase que uma emenda. Porque é um caso curioso, eu trabalhava numa empresa e eu não tinha orientação. Eu não tinha chefe, não tinha uma chefia do departamento e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu fui trabalhar e eu não sabia o que eu tinha que fazer na empresa. Então o que eu fiz? Eu fiquei sócia de um círculo do livro. Hoje em dia não tem mais, mas isso na década de 80, de 1980, era muito forte. Então era um clube mesmo, onde você comprava o livro e esse livro era entregue na sua casa e você, a partir dali, você lia. E era bem coisa mesmo de best-sellers, quase não tinha assim muitos clássicos, né? Mas a partir dali eu comprava os livros e como eu ficava 8 horas dentro de uma empresa sem saber o que eu tinha que fazer, eu ficava lendo. Então eu desenvolvi a questão de ler e de ler para escrever. A hora que eu não lia eu escrevia poesias, gostava de poesias. E aí foi. Aí com o tempo isso foi se aprimorando, veio faculdade não me exigiu muito de leitura, nem literatura, embora fosse uma faculdade que envolvesse muita arte. Sou formada em comunicação social. Mas eu conheci em 2001, eu conheci uma coisa chamada fanfiction, que é o fã. Então hoje você é fã de um seriado e você vê que tem 2 ou 3 personagens ali que você quer um final diferente. Ou você quer um desenrolar diferente da história deles. Às vezes você quer cruzar 2 personagens que nunca iriam se cruzar na série, mas que você gosta deles e quer. E eu comecei a escrever fanfiction sobre um seriado que eu gostava muito. Muita gente dá risada, que é o Xena, a Princesa Guerreira. Mas é um ícone da cultura pop. Eu adoro cultura pop. Assim, eu sou fã, eu vou a fundo mesmo, eu consigo encontrar muita
muita informação na cultura pop. E aí eu comecei a escrever, publiquei num site onde você tinha mais de 1 milhão de fanfictions sobre esse seriado. E numa primeira oportunidade, em algumas oportunidades de publicação, como era capítulo, né? Eu publicava por capítulos. Em algumas dessas publicações eu cheguei a ter 650 mil leitores. Não é visualização, na época não se calculava por visualização ou por leitura. Então eu cheguei a ter 650 mil leitores na internet. Então a internet proporcionou para mim a experiência de escrever. Hoje eu escrevo de tudo, desde a poesia que eu escrevia quando eu não tinha o que fazer no trabalho, até romances, né? Tem um romance hoje na Amazon. E assim foi. De ler muito, eu comecei a querer escrever e hoje eu escrevo muito, leio muito. Participo de muitos clubes de leitura aqui em Londrina, por exemplo, 3 ou 4 clubes de leitura. Estou escrevendo um livro junto com amigas sobre clubes de leitura, clubes de livro, as experiências, o porquê, a vivência e até como mesmo quem tem interesse em como essa pessoa pode organizar né? Partindo do princípio que é uma coisa prazerosa, mas também é uma coisa que demanda algum tipo de cuidado, algum tipo de administração. E assim, eu gosto de ler de tudo aqui na minha pequena biblioteca aqui, eu tenho de tudo. Ultimamente, assim, de uns 3 anos para cá, eu comecei a ter muito contato com escritores pretos e pretas em questões de negritude. E eu tenho agora uma biblioteca ali que vai desde o que a gente chama de, podemos considerar até clássicos, né, da literatura de produção afro-brasileira, até coisas como o afrofuturismo, que é uma espécie de ficção científica futura, mas cujos personagens principais são negros, né? Então, como indicação, eu vou sugerir, inclusive para quem é aqui de Londrina, isso vai fazer parte do vestibular da UEL, inclusive, eu vou sugerir esses 2 livros aqui. Um é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, uma escritora que na década de 50, 60, 1950, 1960, ela foi aclamada e conhecida como uma favelada que escreve, porque ela catava papéis, morava numa favela, fazia diários e esses diários foram transformados em livros. Acontece que ela queria ser escritora, porque ela não era uma favelada que escreve, ela era uma escritora, hoje renomada. Hoje nós sabemos que ela tem vários trabalhos, não só esse. Inclusive ela era erudita, porque ela lia clássicos europeus, que muitos brasileiros não teriam lido. Tá? Então a dica é Quarto de Despejo, uma jornada pelo mundo das favelas, a questão da fome e de como a sociedade coloca as pessoas à margem em determinados momentos. E o outro é o Niket. Niket é da escritora Paulina Chiziane, vai fazer parte dos livros indicados pelo UEL, para estudos. Ela é moçambicana, ela é ganhadora do prêmio Camões, que é um prêmio dado a escritores de língua portuguesa. Ou seja, os países onde a língua, o idioma é português, eles fazem esse prêmio Camões. E ela, apesar de escrever desde os 35 anos, esse livro foi escrito aos 35 anos, ela foi ganhar esse prêmio agora, no ano passado, com quase 70 anos. Então o reconhecimento veio para ela agora. É um livro fantástico que vai pela Mãe África, fala da África profunda, mas também fala da África atual, da questão da colonização, como que uma parte da África colonizada se contrapõe à parte da África que ainda não foi colonizada. Uma é pobre, a outra é mais rica, só que onde é mais rico as mulheres têm menos direitos do que onde é mais pobre. E é uma coisa que ela fala sobre a poligamia. Não como o brasileiro entende a poligamia, mas como um sistema mesmo reconhecido nas regiões de África. Então são as minhas 2 indicações. São livros fantásticos. É claro, qualquer literatura, qualquer livro é fantástico,
desde o menorzinho até o maior. O importante é começar a ler, desde um HQ até um gibi, desde uma leitura técnica, mas sempre ler com diversão, com interesse e sabendo que através da leitura você viaja. Você pode estar no Brasil, você pode estar na África, você pode estar no Japão, em Paris, em Londres, Estados Unidos e viajar. E a partir daí escrever também aquilo que você tira de conhecimento. Mais uma vez eu quero agradeço o convite, agradeço a Cris, agradeço ao Londrix, ao Comic e espero que vocês tirem algum gosto pela leitura de ver uma pessoa apaixonada falando sobre. Boa noite. Boa noite.